Santo. Queridos irmãos e irmãs, felicitações a todos aqueles que comungaram nos Santos Mistérios de Cristo, neste que é o segundo domingo da Grande Quaresma. Já passaram-se então 2 semanas, queridos irmãos e irmãs, deste tempo de meditação, neste tempo de autoanálise interior, se bem que o devemos fazer todos os anos, não é? Mas a Carta da Igreja, então, para não nos esquecermos, vai dizendo, então, os tempos e momentos, não é? Em que devemos realmente parar um pouco nas nossas mentes e na nossa correria diária para realmente ver, ouvir a Palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele nos quer falar, ouvir os seus ensinamentos e também nós podermos ouvir com ouvidos e olhos espirituais. Podendo, então, ouvir a Palavra de Deus e comungar no seu corpo e no seu sangue, para nos fortalecer o nosso corpo e nossa alma, tornarmos então juntos a Deus e Deus junto a nós. E essa é a nossa vocação, queridos irmãos e irmãs, porque sem Deus não somos nada. É essa a nossa vocação, é de nos tornarmos então semelhantes a Deus. E hoje, queridos irmãos e irmãs da Santa Igreja, neste segundo domingo da Grande Quaresma, celebra a memória do São Gregório Palamas. Ele também quer falar. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Gregório Palamas e este santo é um santo que tem uma enorme importância a nós cristãos ortodoxos. São Gregório Palamas foi um santo que viveu no século XIV e pode-se chamar que é o padroeiro dos devotos, o padroeiro dos ascetas e dos exicastas. Ele defendeu com unhas e dentes aquilo que é a oração do coração, aquilo que é a principal oração monástica, que é Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade do pecador. E uma oração destas, queridos irmãos e irmãs, apesar das suas poucas palavras, é, por ela só, uma oração poderosa do nosso Deus e que nela tem toda a teologia, tem todo o ensinamento, tem toda um significado espiritual de arrependimento, de mudança de vida, queridos irmãos e irmãs, que nós não imaginamos. Essa é a oração que São Gregório Palamas defendeu com unhas e dentes. A uma heresia de um tal Bailaão, que era um presbítero, que vivia no sul da Itália, ali na comunidade grega do sul da Itália, e que falava grego, também falava latim, mas que tinha uma visão completamente diferente daquilo que é a espiritualidade e a mística, a ascética da tradição cristã oriental, da tradição cristã ortodoxa, que defendia então São Gregório Palamas o misticismo, o exicasmo, o silêncio, a quietude. São Gregório Palamas foi um enorme padre da Igreja. Foi um dos padres que nos ensinou a orar corretamente,
a jejuar corretamente. E Ele próprio também nos ensinou dessas luzes incriadas de Deus. Portanto, aquela luz que vimos, aliás, aquela luz que os apóstolos viram no Monte Tabor, quando Cristo se transfigurou, em que ficou irradiado de luz, em que nem os apóstolos conseguiam olhar diretamente para aquela luz. Essa luz, queridos irmãos e irmãs, não é uma luz que é criada, é uma luz que é incriada, é a luz divina, é a graça de Deus. Não tem nada a ver com o sol, não tem nada a ver com outra luz qualquer que a gente possa ter visto com os nossos olhos físicos e materiais. É uma luz, queridos irmãos e irmãs, que é, por ela própria, a essência divina, a luz divina, a luz incriada, que Cristo, como Deus e homem, também mostrou a seus discípulos, para eles também poderem conhecer o próprio Salvador como homem, como já o conheciam, mas também para terem a certeza de o conhecer como o Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Criador, o Verbo, que tomou a nossa natureza. E isto, queridos irmãos e irmãs, pode ser muito complicado para muita gente, não é? Ouve-se falar que nós usamos uma máscara para nos esconder de alguém. E Deus usou uma máscara para se mostrar a nós. Então, é a mesma coisa que termos um aquário em casa, não é? E tem os peixinhos dentro do aquário. E então nós aparecemos para dar comida ao peixinho e os peixinhos assustam-se. Os peixinhos assustam-se e fogem. É óbvio, não é? Que, bem, os peixinhos assustam-se. Como é que eu vou fazer para me mostrar sem que os peixinhos se assustem? Não é? Então, eu vou me tornar num peixinho também. E assim aconteceu com o Deus invisível, com um Deus indescritível, que nunca ninguém viu, que é Espírito, que não tem espaço, que não tem tempo, que criou o céu, a terra, tudo o que é visível, tudo o que é invisível. Ele próprio, queridos irmãos, é um Deus que não há medida humana nem invisível que possa conter aquilo que é Deus. Então Deus teve que assumir a nossa forma. Deus teve que assumir a nossa forma para Ele próprio mostrar o Pai. E quem vê Cristo também vê o Pai. Foi isso que o Salvador disse quando Filipe perguntou: mostra-nos o Pai e se basta. E Cristo respondeu: há quanto tempo estás comigo? Que ainda não me conheces, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, queridos irmãos e irmãs, São Gregório Palamas, defensor da oração, defensor, então, de certas heresias que começaram a aparecer, que só a teologia, não é? E a lógica é que tinham importância. Mas não, queridos irmãos e irmãs, é a contemplação, é a quietude, é o silêncio, é o silêncio. Então só no silêncio, queridos irmãos e irmãs, nós conseguimos ouvir Deus. Só no silêncio. Nós não vamos ouvir Deus na bagunça, nós não vamos ouvir Deus na nossa correria diária, nós não vamos ouvir Deus em nenhuma forma
barulho que haja. Então nós ouvimos a voz de Deus nos nossos corações, é no silêncio, na quietude. E muitas das vezes a gente só paramos e ficamos um bocadinho quietos, às vezes quando estamos doentes, porque a nossa vida nos impede, porque temos muitas tarefas, porque temos muito que fazer, as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, e esquecemos do mais importante, porque é o doador da vida, Cristo, que tem a nossa vida e a nossa morte nas suas mãos. Não nos preocupemos demasiado, queridos irmãos e irmãs, com a nossa vida, com a nossa correria, porque se nos meditar em nós próprios, no nosso silêncio, na nossa quietude, e ouvirmos a voz de Deus, Ele nos abençoará. Ele saberá as nossas necessidades muito antes daquilo que nós pensamos que necessitamos. E assim teremos a certeza que estamos a fazer uma oração correta. Uma oração concentrada. Uma oração sem pensamentos que nos afastam então do nosso diálogo com Deus. Muitas das vezes nos afeta e queremos muito uma coisa e de vez em quando ela não acontece. Não acontece porque Deus não quer que aconteça, porque não precisamos dela para a nossa salvação. Ou então, queridos irmãos e irmãs, podemos ficar a praticar e a tentar, principalmente nesta grande quaresma, essa oração no coração, esse silêncio e essa quietude que também nós precisamos, no meio deste mundo caótico, no meio deste mundo caótico de guerra, em que tudo que veio nas Sagradas Escrituras vai se cumprir, queridos irmãos e irmãs. Então, podemos não ver, não é? Estamos muito distraídos com muitas coisas, mas temos que ouvir a palavra de Deus, temos que ouvir o convite que Deus nos faz. Foi como eu disse no domingo passado, Cristo bate à porta, Ele não tem maçaneta para abrir, só nós podemos abrir essa porta, que é a porta do nosso coração, para deixar então que o nosso coração se torne templo do Espírito Santo. Para sermos então, para lutarmos e sermos teimosos, para lutar toda a nossa vida, para sermos semelhantes a Deus. Olhar para cada um dos nossos irmãos e quando, pela fraqueza humana, já vamos para condenar, já vamos para criticar, já vamos para fazer, a gente olhar para essa pessoa e ver Cristo. Eu sei que é difícil, porque os nossos olhos físicos não nos deixam, porque há ali uma barreira de egoísmo, de vaidade, de orgulho, que nos impede de ver em qualquer próximo o próprio Cristo. E essa pessoa fez-nos mal, não é? Sabe Deus o quê? Ficamos feridos de morte. Feridos de morte, podemos ficar no nosso corpo. Nós não podemos ficar feridos na alma. Porque, queridos irmãos, aqui ainda temos corpo, ainda temos bracinhos, perninhas, para nos ajoelharmos perante a cruz de Cristo e pedir perdão, pedir misericórdia, pedir arrependimento. Quando a gente se for, já não temos essa oportunidade. E temos que ficar à mercê das orações da Santa Igreja. Das orações, das panaquides que fazemos em memória daqueles que partiram na esperança da ressurreição. Sejamos sérios, queridos irmãos e irmãs. Sejamos sérios na nossa oração, no nosso comportamento com o nosso irmão, porque a regra é básica. O que a gente faz ao nosso irmão, estamos a fazer ao próprio Cristo. E isso é exemplo para tudo na nossa vida. É exemplo para tudo. Se a gente perdoar, Deus nos perdoa. Se a gente amar, Deus ainda nos amará mais. O amor de Deus não tem medida para falar desta maneira, mas tudo se baseia no nosso próximo, tudo se baseia no nosso irmão. No nosso irmão está a nossa salvação, ponto. Em todos os aspectos. A nossa salvação é individual, mas também é coletiva.
E a oração nossa em casa é importante, mas a oração da igreja é importantíssima, porque leva as orações dos filhos de Deus até ao reino dos céus. E queridos irmãos, que Deus então os fortaleça. Ainda temos muito trabalho pela frente neste jejum, nesta mudança de vida nossa. Façamos orações à Santíssima Virgem Maria, São Gregório Palamas, que nos ajude a orar, que nos ajude então nesta grande quaresma em direção à ressurreição de Cristo. Amém.